às vezes nunca, né? Disse não, acolheu o casal, os filhos na propriedade, dona Dagmar. Seu Alcides me mandou mensagem, ele que tem também um sítio, mas já é para o lado aqui da Barra Grande, na zona rural, a zona da roça do município de Bauru. É Barra Grande para o lado de cá e o Rio Verde para cá. Tô certo, né, dona Santina? É um para lá, um para cá, mas todo mundo se conhece. Todos esses sitiantes se conhecem. E, invariavelmente, muitos deles vêm para fazer feira na cidade e a dona Dagmar juntava os ovos, as bandejas, colocava na picapinha que ela tinha comprado, rapava para fazer feira. E começa bem cedo, bem mais cedo do que a gente imagina. Começou a desconfiança sobre o sumiço dela porque o povo não viu a barraca. Montou o feirante a barraca dele aqui e o vizinho assim. Uma barraca lá, outra cá. Era para que no meio tá da dona Dagmar. Aí um olhou para o outro, a dona Dagmar comentou alguma coisa que não vinha hoje, e ela não foi naquele dia, não foi no outro. Os feirantes, tem alguma coisa errada. Foi aí que a polícia entrou na história e foi aí que tudo se desenrolou para esse caso de assassinato, de muita coisa, né? Além de só um assassinato. O fato de terem matado ela já é, né, horripilante. E depois o que foi feito com o corpo da dona Dagmar. E não vamos cessar até encontrar mais de 30 metros de profundidade dentro de uma cacimba. Reportagem de André Cremonês e Alexandre Colim. É um trabalho muito complicado. A gente está vendo em detalhe o trabalho que está sendo feito por uma pá carregadeira e a função dela é ir removendo toda essa terra que está nas laterais dessa enorme cratera. São duas escavadeiras trabalhando o tempo todo e esse trabalho não para. E nessa segunda-feira, dia 12 de janeiro, a gente já está no 13º dia de escavações. E à medida que o tempo vai passando, as dificuldades vão aumentando absurdamente. Vamos tomar um pouco de cuidado, André, para a gente não se aproximar tanto, até pelo movimento que é feito aqui. A gente está bem do lado de uma das escavadeiras e esse trabalho não para. E a grande dificuldade qual é? O trabalho em si das escavações ou da profundidade das escavações não avançou. E por que não avançou? Porque tudo isso aqui está tendo que ser colocado de lado. Ou seja, não dá para aprofundar mais, então eles precisam, as máquinas têm que abrir espaços nas laterais para que a máquina que está no ponto mais profundo ela possa trabalhar, porque até agora não avançou em absolutamente nada as escavações no sentido de profundidade. Theo Zacarias está ali com os policiais do Corpo de Bombeiros. Ô Theo, uma conta rápida que foi feita, aproximadamente 19.800 toneladas, é muita terra. E até, você me dizia antes, e vou começar por esse ponto, a integridade física dos operadores nesse momento é o ponto principal, é aquilo que tem que ser prioritário. É isso, o objetivo continua o mesmo, né? Porém, nesse momento, com o aumento da profundidade e, consequentemente, o aumento do grau de dificuldade, o principal agora é a integridade dos operadores. Resumidamente, você precisa espalhar a terra, você está tendo que espalhar a terra pelas laterais, é esse o trabalho que está sendo feito agora? Hoje o trabalho que está sendo feito é o quê? Nós estamos recuando o material escavado, porque devido a, como ele está muito seco, ele começou a deslizar para dentro da vala. Chegou a haver a possibilidade de deslizamento? Não, no visual a gente percebeu que isso poderia acontecer. Opa, então vamos trabalhar com a prevenção. Antes de qualquer coisa, nós já estamos fazendo a precaução e retirando esse material. E à medida que você vai falando, o trabalho ele fica, assim, pra gente que é leigo, mas a gente é capaz de observar que as dificuldades elas são extremas. Você vê uma terra deslizando, você tem o risco de um deslizamento, você tem que cuidar do funcionário, tem que cuidar do equipamento. É um trabalho, assim, parece que vai ficando mais difícil ao longo do tempo. Todos os dias que chegamos, né, nós fazemos uma reunião entre os operadores, e cada um tem o seu ponto de vista, né? Vemos o que é melhor para todos, aí sim iniciamos o trabalho. Entendi. Bom, vamos falar agora de projeções enquanto o André vai passeando ali e mostrando o trabalho dos operadores. Eu fico imaginando o seguinte, a dificuldade que é, porque essa máquina ela fica girando o tempo inteiro e são pelo menos
900 giros desses, de 900 a 1000 todos os dias. O cansaço já está batendo, já está ficando... Tudo bem que você deve estar tendo uma rotação. Não, a equipe é a mesma. A mesma equipe? A equipe é a mesma, principalmente os operadores das escavadeiras. Eu não nego, eles estão exaustos, porém o nosso compromisso agora aqui, nós se juntamos e o nosso compromisso é ir até o fim. Vamos falar agora hipoteticamente. Quando você tiver condições e as escavadeiras elas puderem descer mais, você vai chegar, é possível que agora em questão de dias, sem previsão obviamente, você chegue no ponto mais baixo. Quando você se aproximar desse ponto mais baixo, ao contrário até do que muita gente pode pensar, o trabalho vai ficar mais complicado ainda. Vai por quê? Você pode perceber que a vala vai virando como uma espécie de um coador, né? Ele fica maior na superfície, porém ele vai afunilando. E esse material a gente tem que tirar para poder caber a escavadeira. O braço dela é limitado, temos praticamente mais 2 escavações, que é descer até o ponto visível, para depois iniciar a escavação do ponto que a gente não vê, que é onde tem um pouco do material escavado, um pouco de terra, os sacos da cama de frango lançado, né? E aí você vai retirando. A ideia é retirando peça por peça, mas assim, quando se aproximar do ponto onde estaria o corpo, ali a situação fica difícil. Vai ficar difícil porque a gente não sabe quanto tem de metragem, então a gente vai ter que ser um trabalho bem delicado, vamos tirar peça a peça, com calma. Não sei se vamos conseguir preservar alguma coisa do corpo, mas nós vamos tentar o máximo possível trabalhar com carinho. Entendi. Nessa missão. Entendi. Para que haja a possibilidade de uma remoção, ainda que o corpo esteja em adiantado estado de decomposição. Falava eu agora com os policiais do Corpo de Bombeiros, eles por questões burocráticas não podem gravar entrevista. Eles chegaram a comentar com você, quando chegar no ponto onde possivelmente está o corpo, ali os bombeiros vão atuar em conjunto com a perícia, que é um procedimento, não tem como ser diferente. Sim, nessa parte nós recuamos, né? Só que estaremos ao lado auxiliando. Existe um poço no lugar, desconheço a situação que vai estar no fundo, pode ser que tenha argila ou não. Se tiver argila e for um solo vai dificultar mais. Tipo areia movediça, vai dificultar, vou ter que trazer rocha, fazer um outro planejamento e cada vez vai atrasando um pouco mais a operação. Sem prazo por hora. Não dá para colocar prazo porque o principal, eu volto a dizer agora, é a integridade dos operadores. Isso está acontecendo por causa de um trabalho que está sendo comandado, está sendo, nesse momento, tendo a supervisão de Etelvino Zacarias. A gente está vendo ali, pode ter acontecido algum tipo de dificuldade, eles paralisaram temporariamente o trabalho e ainda hipoteticamente, para a gente finalizar essa nossa reportagem aqui no local, quando essas máquinas, quando os funcionários públicos chegarem no ponto mais baixo, no ponto onde estaria o corpo, sobre o corpo da dona Dagmar Streger, os policiais têm a informação e a prefeitura trabalha com essa informação de que ali tenha muita terra, sacos de esterco, que o Paulo Vieira, de 55 anos, caseiro, que teria assassinado essa senhora, ele confessa que jogou. Então, ali há uma dificuldade. Quando houver a chance de se aproximar do corpo, os bombeiros vão trabalhar em conjunto com a perícia, com o Instituto Médico Legal e o Instituto de Criminalística. Ou seja, é um trabalho que vai ficar, à medida que o tempo passa, ele vai ficar ainda mais complicado. Só para relembrar o motivo de tudo isso aqui, a dona Dagmar Streger, 76 anos, que morava aqui nesse sítio. 4 anos atrás, ela tinha contratado um casal de caseiros, o Paulo Vieira e a Daniela Vieira, ele 55, ela 40 anos. Durante 4 anos, eles conviveram aqui nesse sítio com a dona Dagmar, e aí, provavelmente no último dia 18 de dezembro, essa possibilidade com a qual a polícia trabalha, esse casal teria assassinado essa idosa e roubado aqui da propriedade um utilitário, uma Fiat Strada. Eles foram encontrados por causa de uma complexa investigação. O carro foi localizado em Tatuí. Esse casal tentou trocar de carro 3 vezes, até que eles foram presos no estado do Paraná, num acampamento de ciganos, onde fariam mais uma troca de veículo, o que não aconteceu, porque a Polícia Civil do estado do Paraná colaborou com a Polícia Civil daqui. Paulo e Daniela estão presos, respondem pelo latrocínio, que é o roubo seguido de morte. E essa é a grande expectativa. A localização do corpo da dona Dagmar, que segundo o depoimento informal do Paulo Vieira, ele teria assassinado essa senhora e jogado o corpo num poço desativado de 30 metros de profundidade.